baseado em histórias reais. Primeiro relato. Eu sempre trabalhei com entregas desde que era adolescente. Quando estava no ensino médio, entreguei pizzas por 2 anos e depois comecei a fazer entregas para a Amazon até os 24 anos. Nunca me importei de dirigir por longos períodos de tempo, então acabei tirando minha carteira de habilitação para caminhão e comecei a trabalhar como motorista de caminhão de carga em minha cidade natal, no Texas. Já estou dirigindo um caminhão com 18 rodas há pouco mais de 6 anos e o trabalho se tornou praticamente minha vida. Durante os meses de inverno, meu chefe me coloca o mesmo percurso durante toda a temporada, que é uma viagem de ida e volta de 30 horas para Kentucky. Provavelmente dirigi essa rota pelo menos 20 vezes, então estou extremamente familiarizado com ela. Em dezembro passado, estava programado para partir do nosso terminal no Texas para Kentucky em uma segunda-feira. Saí às 5 horas da manhã e comecei a viagem de 15 horas para Kentucky para descarregar a carga e depois pegar uma carga cheia e voltar para o Texas. Nas primeiras horas, o clima estava bom, mas conforme continuei a seguir para o norte, comecei a enfrentar um clima ruim. As estradas no Tennessee estavam escorregadias, e nas últimas horas tinha nevado bastante. Depois de parar em um ponto de descanso, verifiquei a previsão do tempo para Kentucky e não estava boa. Eles estavam esperando neve durante todo o tempo em que eu estaria lá e já estava nevando o dia todo. Quando cheguei em Kentucky, as estradas continuaram a piorar, o que acabou atrasando minha chegada. Acabei chegando ao meu destino à meia-noite, e depois de descarregarem e carregarem minha carreta, comecei a voltar sabendo que precisaria dormir em breve. Parei em um ponto de descanso nas montanhas por volta de 1h30 da manhã para passar a noite. Eu já tinha dormido lá algumas vezes, principalmente porque era bem isolado e tranquilo. Não era nada sofisticado, tendo apenas um banheiro e algumas máquinas de venda. Quando parei, observei um Honda Civic branco saindo do estacionamento que estava completamente vazio. Eu desci do caminhão para usar o banheiro antes de voltar para a cabine e dormir. Assim que entrei no banheiro, empurrei a primeira porta para usar a cabine, mas ela estava trancada. Então dei um passo para trás e percebi rapidamente que havia alguém lá dentro, porque notei que havia 2 botas pretas debaixo da porta. Eu pedi desculpas de forma constrangida e entrei na cabine diretamente ao lado da dele. Ele não respondeu, mas eu continuei com o que eu precisava fazer e terminei antes dele. Na saída, eu disse desculpa, novamente, e soltei um riso nervoso, mas como antes, ele não respondeu. Eu encolhi os ombros e voltei para o meu caminhão, curioso para saber onde ele havia estacionado seu carro. Meu caminhão era o único veículo no estacionamento, então comecei a teorizar que ele estava sem teto, e precisava de algum lugar quente para ficar. Eu precisava dormir logo já que tinha que estar de volta na estrada às 7 da manhã seguinte. Fui para a parte de trás da minha cabine, desenrolei meu saco de dormir, joguei-o na cama e liguei o aquecedor. Como o meu caminhão estava de frente para os banheiros do posto de descanso, eu ocasionalmente olhava para lá para ver se o cara saía em algum momento enquanto me preparava para dormir. Mesmo depois de mais 10 minutos, o cara ainda não havia saído do banheiro. Eu praticamente aceitei que ele ficaria lá a noite toda, então verifiquei 2 vezes se as portas estavam trancadas e segui para a parte de trás da cabine, deitei e dormi. Adormeci rapidamente, mas acordei algumas horas depois.
Não acho que algo específico tenha me acordado, já que sempre tenho dificuldade para dormir na estrada. Precisei usar o banheiro novamente, então fechei meu casaco e saí, apesar dos ventos gelados. Eu ainda estava meio sonolento, mas tudo mudou quando abri a porta do banheiro. Assim que entrei, as luzes do sensor de movimento se acenderam e eu não podia acreditar no que vi. A mesma pessoa de antes ainda estava sentada na cabine. Percebendo que algo estava seriamente errado, bati na porta e perguntei se tudo estava bem, mas novamente não recebi resposta. Bati na porta um pouco mais alto, mas como antes, ele não disse nada de volta, então gritei ainda mais alto e quando não ouvi resposta, chutei a porta. O que eu vi do outro lado era a cena mais horrível da minha vida. Era um homem sentado no vaso sanitário com um ferimento de bala na cabeça. Sua cabeça estava caída para o lado e sua carteira estava em seu colo. Comecei a sentir náuseas, então corri de volta para o meu caminhão e imediatamente liguei para a polícia. 2 carros da patrulha rodoviária chegaram ao estacionamento pouco depois, seguidos por uma ambulância e mais policiais. Eles registraram meu depoimento e iniciaram uma investigação que acabou sendo questionada pelo meu chefe e pela polícia para voltar, então passei as próximas 14 horas completamente perdido em meus pensamentos. Repassando os eventos uma e outra vez, foi uma visão tão horrível e repugnante. A vida continuou como de costume, mas essas imagens nunca me deixaram. Algumas semanas após o incidente, o detetive me contatou sobre o caso. O homem do banheiro foi visto saindo do banco de trás de um Honda Civic branco, com 2 homens no banco da frente. Nas imagens de segurança, os homens usavam moletons que cobriam completamente seus rostos. Os 3 entraram no banheiro, mas apenas 2 saíram. Assim que o carro começou a sair, eu comecei a entrar, e sem saber, assisti os assassinos irem embora. Então, eu completamente alheio, passei 3 horas neste posto de descanso com um homem que foi morto segundos antes da minha chegada. O homem havia sido relatado como desaparecido horas antes e a polícia acredita que os 2 homens eram traficantes. Sempre que estou em postos de descanso agora, estou sempre muito cauteloso e alerta. Eu gostaria de poder apagar aquela noite da minha memória para não ter que pensar nisso todas as vezes que paro em um novo posto de descanso. Segundo relato. Meu nome é John e eu sou um motorista de caminhão semi-reboque neste ramo. Eu passo a maior parte dos meus dias na estrada transportando cargas de um lado do país para o outro. Meu escritório é basicamente a cabine do meu caminhão, onde estou cercado pelo ronco do motor e pela interminável e expansiva estrada. Pode ser um trabalho solitário, mas há uma certa liberdade na solidão da estrada. Estou nesse trabalho há mais de 10 anos e dirigi quase todos os estados dos Estados Unidos. Na estrada, pode ser fisicamente e mentalmente exigente, mas eu gosto disso. Eu posso ver diferentes partes do país e conhecer novas pessoas. Também é gratificante saber que eu desempenho um papel crucial na cadeia de suprimentos e ajudo a manter a economia em movimento. No entanto, houve um incidente que me fez questionar se o trabalho vale o risco. Foi uma noite típica e eu estava dirigindo em um trecho remoto da rodovia no meio de Arkansas. A chuva estava caindo em lençóis, e eu estava cansado de dirigir por horas. À noite a visibilidade era muito ruim, então realmente tive que me concentrar.
Eu estava na estrada há mais de 8 horas e estava ansioso para alcançar meu marco quilométrico para a noite, para que eu pudesse parar e descansar. À medida que contornava a curva na estrada, quase bati meu caminhão. Lá, parada no meio da estrada, estava uma mulher. Devido à visibilidade ruim, eu não a vi até o último segundo, então pisei no freio, quase girando para fora da estrada. Então eu saí do caminhão para perguntar o que ela estava fazendo e se estava tudo bem. Ela parecia extremamente desarrumada, aparentava estar na casa dos 20 anos e estava vestindo uma camisola. Seus sapatos estavam cobertos de lama e parecia que ela estava caminhando ao lado da estrada por um bom tempo. Enquanto ela falava, ficava claro para mim que ela tinha estado chorando. Ela me contou que seu namorado estava levando ela para casa quando eles discutiram e ele a expulsou do carro há cerca de 1 hora, o que a fez tentar sinalizar. Ela acenou para mim quando me viu e eu perguntei se havia algo que eu poderia fazer para ajudar. Ela respondeu dizendo que realmente precisava de uma carona. Ela pegou sua bolsa e pegou uma nota de $20. Parecia errado deixá-la aqui sozinha na chuva torrencial à noite, então concordei em levá-la até um posto de descanso alguns quilômetros à frente. Uma vez que começamos a dirigir, ela não disse uma única palavra, ignorando completamente tudo que eu dizia. Ela estava sentada no banco do passageiro com a cabeça encostada na janela lateral, digitando freneticamente no celular. Eu comecei a ter um mau pressentimento de que algo não estava certo, mas estávamos apenas 1 milha do posto de descanso, então mantive a calma e me concentrei em chegar lá sem problemas. Assim que passamos pela placa do posto de descanso, eu disse à garota que tínhamos chegado e ela levantou a cabeça do telefone pela primeira vez e acenou com a cabeça. Assim que liguei a seta para entrar no estacionamento, ela começou a remexer em sua bolsa. Eu não conseguia dizer o que ela estava fazendo, mas eu meio que assumi que ela estava tentando me pagar, mesmo que eu já tivesse recusado. Mas quando ela tirou a mão da bolsa, vi pelo canto do olho que ela apontava uma arma para minha cabeça. Parei o caminhão e levantei as mãos do volante, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela disse firmemente: dirija. Tente alguma coisa e você morre. Eu estava em total descrença e nem podia acreditar que isso estava acontecendo. Concordando com a cabeça, comecei a dirigir e retornei para a rodovia. Ela pegou meu celular do suporte e colocou-o na bolsa, depois desligou o rádio do caminhão. Mesmo com 1 milhão de perguntas em minha mente, não ousei dizer uma palavra. Percebendo que um único movimento errado poderia me custar a vida. Nem sei por quanto tempo dirigimos, porque cada segundo que passava parecia 1 hora. Em algum momento, ela quebrou o silêncio. Você vai sair na próxima saída, virar à direita e dirigir até eu mandar parar. Eu apenas balancei a cabeça em concordância e mudei para a faixa da direita para sair. Depois que saímos, virei à direita no cruzamento e comecei a dirigir. Havia madeiras em cada lado da estrada e parecia que estávamos em um lugar muito isolado. Eu mal consegui encaixar o caminhão na estrada, mas eu não fiz perguntas e continuei obedecendo. Logo após a curva, avistei vários faróis à frente e comecei a sentir náuseas, percebendo que essas pessoas provavelmente estavam com ela. Quando eu estava a poucos metros dos carros, ela me disse para ficar parado, enfatizando que ela iria me matar se eu tentasse sair. A ideia de sair certamente passou pela minha cabeça, mas tentar fazer isso seria um suicídio. Então eu fiquei parado enquanto ela saía.
Havia 2 caminhões estacionados diretamente na minha frente e um caminhão da UAU mais adiante na estrada. À medida que a mulher se aproximava dos caminhões, 2 homens mascarados saíram, ambos carregando rifles, e conversaram entre si enquanto eu esperava dentro do caminhão, sabendo que havia uma boa chance de eu morrer. Eu examinei minhas opções e cheguei à conclusão de que só tinha uma. Rapidamente alcancei o rádio no chão do passageiro, conectei-o e implorei a quem estivesse ouvindo por ajuda. Na tentativa de obter minha localização geral, pedindo a qualquer pessoa que estivesse ouvindo para chamar a polícia. Antes de esperar por uma resposta, eu desliguei o rádio e o joguei de volta no chão, pois a mulher e os 2 homens começaram a caminhar em direção ao meu caminhão. Com muito medo de alguém ter visto, tentei me manter calmo da melhor forma possível dadas as circunstâncias. Um dos homens veio até a porta do motorista e me ordenou a sair do caminhão sob a mira de uma arma, então desabotoei o cinto de segurança e saí. Ele me fez sentar contra a roda enquanto pelo menos 3 outros homens saíram dos caminhões da frente e foram para a parte de trás do trailer. Eu ouvi por pelo menos meia hora enquanto eles descarregavam o trailer. Eu estava à mercê de pelo menos 6 pessoas, todos armados, que estavam roubando todo o meu trailer em um esquema planejado. Eventualmente, fui ordenado a ir para a parte de trás, onde me fizeram subir para dentro do trailer e me trancaram. Eu ouvi enquanto eles dirigiam e se afastavam. E embora eu estivesse aliviado, percebi que ninguém sabia onde eu estava e eu estava no meio da floresta. Comecei a pensar na minha família, que logo descobriria que eu estava desaparecido, e eu não havia como entrar em contato com ninguém para pedir ajuda. Isso acabou sendo a noite mais longa da minha vida. Eu fiquei preso dentro do trailer em completa escuridão pelas próximas 7 horas. Na manhã seguinte, ouvi alguém chegando do lado de fora e bati na lateral da carroceria, gritando por ajuda. Um homem me disse que estava chamando a polícia e me garantiu que eu ficaria bem. Pouco depois, as portas finalmente se abriram e fui recebido por uma equipe de policiais, juntamente com o homem que reportou o incidente. Quando usei o rádio para pedir ajuda durante a noite, vários motoristas de caminhão na região ouviram e denunciaram a polícia, mas como não tinham ideia de onde eu estava, não podiam fazer nada a respeito. O homem que me salvou, que se chamava Roger, era um trabalhador de manutenção do parque que avistou meu caminhão. Não consigo descrever o quanto me senti aliviado porque estava convencido de que ia morrer naquele trailer. Assim que dei minha informação à polícia, peguei emprestado um dos telefones dos policiais e liguei para minha esposa. Ela estava histérica, porque foi notificada no meio da noite pelo meu chefe quando eu perdi minha rotina de check-ins. Eu a tranquilizei de que estava bem e prometi voltar para casa assim que contasse tudo à polícia. Infelizmente, o grupo de pessoas que planejou isso nunca foi pego e não acredito que serão. Sempre ouvi histórias de caminhoneiros sendo roubados, mas nunca pensei que seria um deles. Essa experiência realmente me ensinou a olhar para a vida de uma maneira diferente, e percebi que ela pode ser tirada a qualquer segundo, não importa quem você seja. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.